Boa tarde a todos e todas. É com grande satisfação que iniciamos mais um ciclo Teses em Debate. Nós somos do LAPET, que é o Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades, vinculado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Instituto Multidisciplinar, e coordenado pelo professor doutor José da Assunção Barros. O laboratório existe há cerca de 5 anos e ele tem como objetivo difundir o conhecimento histórico-científico a partir dos diferentes ciclos de divulgação do nosso trabalho. Então, atualmente, o laboratório possui 3 ciclos diferentes, na qual são oferecidas palestras gratuitas aos nossos filiados e demais ouvintes. Os ciclos são Monografias em Debate, ciclo Interdisciplinaridades, que abrange o antigo ciclo Cinema e História, e o ciclo de hoje, que é o ciclo Teses em Debate. Eu me chamo Tainara César, faço parte do núcleo do LAPET, e é com grande satisfação que volto às minhas atividades no LAPET, porque fiquei afastada durante um tempo, e fico muito feliz em partilhar novamente com vocês esse momento tão especial para nós, que é o de divulgar o conhecimento científico. Na palestra de hoje, nós teremos a palestra com o título Uma Chave para Canudos, Orcades, o Instituto Histórico e a Guerra, que será apresentada por Marcos Robertos Brito dos Santos, que é doutor e mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Bahia e também é graduado em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana e tem especialização em História do Brasil pela Universidade Cândido Mendes. Pessoal, eu peço só uma desculpa a vocês, porque eu estou com criança em casa e vocês sabem que não dá para controlar a criança, né? Então, em determinado momento, eles podem falar, pode vazar um choraquinho ali, mas tão logo aconteça, eu vou tentar conter aqui a situação, ok? E agora, antes de nós iniciarmos, enfim, o nosso debate, eu vou chamar o Marcos para ele fazer uma breve apresentação. Antes de tudo, eu preciso dizer que hoje eu vou fazer a mediação do trabalho, porque o professor da Assunção, ele teve um evento acadêmico, então ele não poderá comparecer, isso foi avisado com antecedência ao grupo, nós já sabíamos, são coisas que acontecem. Mas estamos acostumados, então a palestra vai seguir normalmente. Além disso, comigo aqui está a Maria, que faz parte também do núcleo do LAPET, e vai dar todas as informações para vocês no chat. Então, Marcos, pode fazer sua breve apresentação, por favor. Pronto, então, deixa eu abrir também a câmera. Meu nome é Marcos, né? Eu sou graduado em História, fiz o mestrado e doutorado, e aí eu estava falando para a Tainara que não necessariamente nessa ordem, né? Na verdade, eu fiz uma graduação em Administração inicialmente, na UFBA, aí depois fiz o mestrado em História na UFES, ou na UFBA também, né? O mestrado em História na UFBA, no programa de pós-graduação da UFBA, e aí, fui fazer a graduação em História depois de ter feito já o mestrado, e então, 3 meses depois, mais ou menos, entrei no doutorado em História na UFBA também, né? Me dediquei logo inicialmente a pesquisar os grupos da Teologia da Libertação, né? Eu estudei um grupo chamado Missionários do Campo durante o mestrado, que atuava junto a trabalhadores rurais, aos camponeses, e no doutorado, Padre José Comblan durante a ditadura militar, né? Aí eu, há mais ou menos 5 anos, venho me dedicando aos estudos sobre a Guerra de Canudos, sobre Canudos, né? Mais do que não apenas a guerra, e sempre tive interesse por essa área de teoria e metodologia da história e de historiografia, então busquei juntar as duas coisas, né? O interesse pela questão da teoria e da historiografia junto com o estudo da Guerra de Canudos. Então, eu estudo não apenas digamos, a história de Canudos, mas também, né, mas principalmente e mais especificamente, a historiografia produzida, em mais especial ainda no século XIX, né, que eu tenho me debruçado inicialmente. Isso não quer dizer que eu também não estude a historiografia de outras épocas, né? E faço isso nas horas vagas, porque sou funcionário de uma empresa chamada Conab, que é uma empresa vinculada ao Ministério da Agricultura, e trabalho com trabalhadores rurais.
Então, faço isso nas horas vagas, a minha pesquisa em história, o que é o amor de minha vida, né? É minha vocação mais profunda. Então, é isso. Ótimo, Marcos. Agora eu vou passar a palavra para a Maria, depois retomo para o Marcos para iniciarmos a nossa palestra. Maria, pode dar os avisos, por favor? Obrigada, Tainá. Boa tarde, gente. O laboratório agradece muito a presença e a participação de todos. Reforçar o pedido de que, durante a palestra, vocês mantenham os microfones ligados, mas a interação pode ser feita a qualquer momento a partir do chat, e caso queiram também manter as câmeras ligadas para participarem da palestra, não é obrigatório, mas a gente agradece. E, seguindo a ordem da palestra, após o término da fala do palestrante, nós teremos um momento para a abertura do debate, em que, caso se sintam à vontade, vocês podem também abrir o microfone nesse momento final para registrar comentários ou dúvidas, mas, caso queiram novamente, também pode ser feito a partir do chat aqui presente. E o formulário para preenchimento da lista de presença vai ser enviado após a fala do palestrante. Os nossos formulários são automáticos, então, após o preenchimento, vocês já receberão os certificados no e-mail. Caso tenha algum problema de erro de digitação ou não recebimento, vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail. Nós temos também a afiliação ao laboratório na nossa comunidade ampla, em que vocês podem enviar para a gente por e-mail dados como o link do currículo Lattes, o nome completo, o CPF e outras informações que, ao decorrer da palestra, eu vou colocar em maiores informações aqui no chat. A gente pede também para que vocês acompanhem nossas redes sociais, eu também já vou colocar aqui no chat, e mais uma vez reforçar que vocês mantenham, por favor, os microfones desligados. Ótimo, pessoal. Então, agora nós iremos começar a nossa palestra. Pedimos, por favor, para que todos vocês tenham atenção, para que vocês participem do nosso debate, que irá ocorrer após a fala do professor Marcos. E é isso. Professor Marcos, a palavra é sua. Tainara, eu queria, inicialmente, antes mesmo de iniciar os slides, agradecer a oportunidade, né, pelo espaço de poder divulgar o trabalho. Dizer, é uma pena o professor não estar aqui, eu tenho uma admiração muito profunda, li livros dele e tenho uma admiração pela própria relação que eu percebo de ele ter com os alunos, né? Eu fiz uns cursos de historiografia e percebi isso, né? Esse companheirismo, esse incentivo que ele dá aos estudantes, né? Mas é isso, fica para outra oportunidade. Obrigada, Marcos. Com certeza, tenho certeza que numa próxima oportunidade ele vai adorar mediar qualquer coisa que venha direcionada de você. Agora, nós iremos começar a palestra. Vamos lá. Pronto. Consegue visualizar o slide? Consigo sim. Pronto, então, nós intitulamos o título da palestra como Uma Chave para Canudos. O título é também o título de um artigo que eu enviei recentemente para o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, né, para avaliação. Eu espero, no final do ano, que seja publicado, mas está em avaliação, como eu disse. Também, na verdade, assim, o artigo que eu enviei, ele trata apenas da participação de Alves Martins Orcades na Guerra de Canudos, né, a relação dele com a Guerra de Canudos, então análise da participação dele e do livro dele, que ele publica posteriormente sobre a guerra, uma memória, uma espécie de memória. Mas aqui a gente vai extrapolar um pouco, né, e vai entrar um pouco na vida dele após a guerra, sendo que no livro ele vai mais além do que... Aqui eu vou apresentar até a formatura dele, né, até a colação de grau, mas o livro que eu estou querendo publicar, não sei se vai ser o primeiro livro, eu não sei se eu consigo até o final do ano, vai até a morte dele em 1940. E aí eu queria, inclusive, falar para vocês aqui, puder divulgar na época, no momento, né, seria interessante. Então, uma chave para Canudos, Alvin Orcades e a guerra contra o Belo Monte.
Então, antes de a gente entrar na questão propriamente da minha pesquisa sobre Alvin Orcades e a Guerra de Canudos, eu queria fazer uma contextualização. Eu cheguei a pensar inicialmente, né, em fazer tanto uma contextualização para que vocês entendam basicamente o que foi a Guerra de Canudos, mas também fazer uma contextualização sobre a historiografia do século XIX, e, em especial, aquela produzida pelo Instituto Geográfico Histórico, pelos institutos históricos, né? Só que tem uma pesquisa em andamento, que chama os Institutos Históricos e a Guerra de Canudos, que eu parei para terminar esse de Orcades, e aí eu percebi que ficou muito grande, então eu resolvi fazer uma introdução só à Guerra de Canudos aqui, e numa outra oportunidade, ano que vem, quando terminar esse artigo sobre os Institutos Históricos e a Guerra de Canudos, eu faço uma apresentação sobre essa produção que foi feita, né, dentro dos Institutos Históricos, uma espécie de versão oficial, né, feita por Aristides Milton, e aí eu falo mais faço uma análise mais profunda sobre essa questão da historiografia do século XIX e sobre a produção dos institutos históricos. Isso não quer dizer que vocês não possam fazer perguntas nesse sentido e que eu, durante a apresentação, também não vá, dentro da necessidade de perceber a necessidade que vocês compreendam alguma coisa, de contextualizar o que eu vou falar, eu venha falar um pouco sobre esses outros temas, certo? Mas aí, para iniciar a Guerra de Canudos, é necessário que a gente conheça um pouco sobre a figura de Antônio Conselheiro. Isso porque é ele quem vai fundar o Arraial do Belo Monte, né? E vai ser o grande mentor, né, de todo esse processo que vai ocorrer. Então, agora, a grande questão é que o Antônio Conselheiro ele não deixou muitos vestígios, né? A gente não tem muitas fontes sobre ele, né? Há esforços, né, dos historiadores no sentido de conseguir, hoje nós sabemos muito mais do que no século XIX sobre essa figura, porém ainda é muito pouco, né? Então, durante após a Guerra de Canudos, se fez de conselheiro muita coisa, o que se quis, né? Então, essa falta de fontes facilitou essa manipulação, digamos assim, né, da figura do conselheiro de diversas formas, e o pensamento, inclusive, no século XIX, um pensamento que provavelmente não condiz com quem era realmente Antônio Conselheiro. Tem, inclusive, um escrito de Machado de Assis em que ele fala, né, ele apela para que as pessoas vão até o conselheiro para ver qual é a doutrina realmente dele, o que é que realmente ele pensa, porque no século XIX houve muitos boatos acerca dele e se criou várias lendas, né, em torno de Antônio Conselheiro. Então, aí eu trouxe aqui um jornal chamado O Frivolino, né, que foi publicado em Fortaleza no período da guerra, em 24 de fevereiro de 1897, em que supostamente ele traz o retrato do verdadeiro conselheiro, né? Naquela época havia muito uma disseminação de vários retratos de quem seria conselheiro, havia um interesse muito grande da sociedade brasileira em torno da figura do conselheiro, então ele trouxe aí esse retrato, e aí ele diz, Antônio Conselheiro, damos hoje em nossa página de honra o retrato de Antônio Conselheiro, o verdadeiro retrato do forçoso objeto de todas as notícias. Este é o verdadeiro, o que anda por aí é uma chicarara barbada. Ninguém aí se iluda, que este, para ser o homem, só falta falar. Então, supostamente seria esse o retrato de Antônio Conselheiro. Mas, como eu disse, as fontes são bastante escassas, né, sobre a figura dele. Eu vou tentar fazer uma espécie de cronologia sobre a vida dele, né, daquilo que nós sabemos, daquilo que que os historiadores têm levantado, né, de forma bem rápida, né? Num outro momento, um dia, se a gente puder fazer um curso sobre a história de Canudos, eu estou disponível, né? Coloco à disposição. Mas ele nasceu em 1830, em Quixeramobim, no Ceará, né? Existem fontes escassas que ajudaram a criar lendas em torno dele, inclusive uma lenda que vai ser importante para a gente aqui, do matricídio, né? Que ele teria matado a própria mãe, matado a esposa, né? Ele passou, então, a peregrinar pelo Nordeste, pregando, aconselhando, construindo e reformando açudes, igrejas e cemitérios. Em 1874, aparece a primeira referência a ele, né, em publicações, no jornal chamado O Rabudo, né, que é
uma visão contrária, né, a ele. A gente pode ver mais profundamente aqui depois. Nessas andanças dele, ele pregando, né, alguns padres davam a ele a oportunidade de ele pregar, então ele vai entrando em conflito com a hierarquia católica. Né? Então, alguns padres continuam dando a ele o púlpito, né, para ele poder fazer as pregações dele, mas muitos deles entram em choque com o conselheiro, né, até porque, de uma certa forma, eles queriam esse monopólio do discurso, né, do discurso religioso na época. Chega ao ponto, eu não coloquei aqui, mas em 1882, o arcebispo proíbe, né, ele de pregar nas igrejas. Faz uma comunicação lá interna para um ofício para todos os padres de não dar a possibilidade dele de pregar. Em 76, ele é preso em Itapicuru e enviado de volta ao Ceará. E isso devido àquele boato, né, do matricídio, e de que ele teria matado também a esposa. Né? Então, ele é preso em Itapicuru, onde ele estava pregando, e levado para Fortaleza e depois para Quixeramobim. Né? Identificado que não havia realmente nada contra ele, ele foi solto e voltou a pregar, voltou de novo para as terras do Nordeste, fora do Ceará. Né? Vocês me ouvem bem, né? Tainara? Sim, ouvimos. É que eu estou aqui acenando com a cabeça, mas não deu. Eu não consigo ver, não, porque eu estou só com o slide aqui, né? Tudo bem. Então, ouvimos bem, perfeitamente. Tá, vou indo. Espero que não caia a rede. Então, em 1887, há uma tentativa, né, por pedido do arcebispo, aí o presidente da província da Bahia tenta internar ele no asilo Pedro II, mas recebe a resposta de que não havia vagas, né? Em 93, há um episódio importante aí, que é o episódio da quebra das tabuletas, né, dos editais de cobrança dos impostos. Com a República, aí já no período da República, né, houve uma certa descentralização dos impostos e passou a se cobrar alguns impostos no nível municipal, isso para facilitar, né? E aí eram impostos que pesavam muito para essa população, que já era uma população muito pobre. E aí o grupo ligado a conselheiros se revolta e acabam quebrando esses editais de cobrança, né, gerando todo um atrito, Daí vem um conflito, que foi também em maio de 93, chamado conflito do Maceté, né, em que há um envio de alguns soldados, né, cerca de 30 soldados, na tentativa de enfrentar, né, o conselheiro e seus seguidores, e que acaba sendo uma tentativa frustrada, né, porque você tem uma quantidade muito grande de conselheiristas. Com isso, com essa perseguição a Antônio Conselheiro e a possibilidade da morte dele, ele acaba se estabelecendo em Canudos, que é uma região, inclusive, estratégica, né, do ponto de vista militar. E ali ele estabelece a comunidade dele, o Arraial de Canudos, né, e passam a viver, né, em um regime meio comunitário, né, em um regime comunitário. Há uma grande insatisfação, tanto da hierarquia católica, quanto dos poderosos do lugar, né, que viam nele, né, havia uma insatisfação dos grandes fazendeiros e coronéis da região, muitos fazendeiros estavam perdendo mão de obra, porque havia uma migração muito grande para o Arraial de Canudos. O Arraial de Canudos, para vocês terem ideia, se tornou a segunda maior cidade, tirando Salvador, segunda maior cidade de Salvador na época em população. Então, havia uma migração muito grande e as pessoas... Isso diminuía a quantidade de mão de obra. Então, ninguém mais queria trabalhar para os senhores, né, donos de terra. E aí isso fez com que, né, houvesse muito boatos e houvesse muito medo e uma sensação, né, de perigo
né, da gente do conselheiro. Isso fez com que alguns frades capuchinhos, 2 frades capuchinhos, fossem lá, né, representando a arquidiocese, né, de Salvador, tentando dissolver o arraial, né? A presença desses frades lá não foi bem recebida pelos moradores do arraial. Eles acabaram sendo meio que expulsos de lá, né? Na volta, há um relatório que é uma fonte histórica muito importante, que é esse relatório do Frei João Evangelista do Monte Marciano, que foi um dos frades que foi lá, né? Então, é uma fonte que precisa ser lida, mas com muito cuidado, né? Filtrada, né, do lugar de quem fala, mas dali você consegue perceber também muitos costumes e a forma como as pessoas do arraial viviam, né? O Antônio Conselheiro também deixou 2 escritos, né, que foram encontrados após, no fim da guerra. Um é que datado de 1895, né? E outro é um de 1897. Tem um título longo, não lembro aqui tanto. O segundo é a Tempestades no Coração de Maria, alguma coisa assim. Mas um foi publicado recentemente, né, pelo Pedro Lima Vasconcelos, um livro muito interessante, depois está até aqui perto, depois eu posso mostrar para vocês, né? Antônio Conselheiro por ele mesmo, né, que é esse manuscrito de 95. Boa parte reproduções de outros textos, né, mas com reflexões do conselheiro. E um de 1897, que foi encontrado por João Pondé, que foi também um acadêmico de medicina. A gente vai falar de Alvin Martins Orcades, que foi um acadêmico de medicina. Um colega dele, o Pondé, foi quem achou esse segundo manuscrito. Está publicado no livro Antônio Conselheiro e Canudos, de Ataliba Nogueira, um livro da década de 70, se eu não me engano, 72, 73, né? E vocês podem também encontrar, então, esses 2 escritos do conselheiro hoje publicados. Como eu falei, havia uma insatisfação muito grande tanto dos fazendeiros como das autoridades locais, né? E aí, um episódio importante que virou o estopim da guerra é o episódio da madeira, que o Antônio Conselheiro, quando ele chegou em Canudos, né, no povoado de Canudos, era uma fazenda abandonada, tinha algumas casas, né, de pau a pique, mas quando ele chega, havia só uma igreja, que é a Igreja Velha de Canudos, né, a Igreja de Santo Antônio, chamada Igreja Velha, né? E aí ele resolve também, com esse crescimento da população, né, um crescimento vertiginoso da população, ele resolve construir uma outra igreja, ele que era construtor de igrejas, né? Resolve criar uma igreja que ficou conhecida como a Igreja Nova, né, de Canudos. E aí ele precisava de material para fazer a igreja e encomendou umas madeiras em Juazeiro. E aí havia um juiz de direito chamado Arlindo Leone, que era um inimigo antigo do conselheiro. E aí ele disseminou o boato de que... Não, na verdade, assim, não houve a entrega da madeira, né? Eu esqueci de falar isso. Não houve a entrega da madeira que foi encomendada. E aí os conselheiristas resolveram ir até Juazeiro para pegar essas madeiras, né? E aí, com a possibilidade de ida, esse Arlindo Leone, que era o juiz de direito de Juazeiro, disseminou esse boato de que os conselheiristas iam lá para saquear a cidade, a feira da cidade, né? E aí mandou ofício para o Luiz Viana, que era o governador da Bahia na época, e depois de muito relutar, né, porque Luiz Viana acabou inicialmente dando pouca importância, né? Havia também muitos focos de rebelião em todo no estado da Bahia, então você não tinha policiamento disponível, né? E então ele relutou muito, mas acabou, por fim,
mandando uma primeira expedição militar a Canudos, em novembro de 1896, né? Então, essa tropa do exército, né? Mas sobre a égide do governo do estado, ainda estava sobre a autoridade do governo do estado, mas um destacamento do exército na Bahia. Eles foram enviados por via de ferro a Juazeiro, e de lá foram em direção ao Auá, né, que é uma cidade daqui da Bahia. Eram cerca de 113 praças, né? Os praças, para quem não sabe, são os não oficiais, né, do Exército, os de baixa patente, soldados de baixa patente, né, militares de baixa patente, que estavam sob o comando do tenente Manuel da Silva Pires Ferreira. Vocês vão ver que a patente vai aumentando. Engraçado é isso. Tenente, aí depois na segunda expedição é o major, depois depois um capitão, depois o major, a gente vai ver aqui, depois o coronel, né? E aí tem um verso, né, que fala assim: foi acabar em Canudos a primeira expedição. Tenente Pires Ferreira, que ao chegar ao sertão, foi ferido com as praças, voltou sem ganhar ação. E aí os quadrinhos que eu coloquei mais para ilustrar, né? Vocês sabem que Os Sertões ele é escrito em 1902, é uma obra do início do século XX, mas se tornou, assim, de uma certa forma, uma leitura hegemônica, né, em relação ao evento de Canudos. E aí eu trouxe aqui para vocês a narrativa, que eu acho interessante, do Euclides da Cunha, sobre esse combate que aconteceu em Uauá, né, que foi em 21 de novembro de 1896, quando essa primeira expedição ela acaba bivacando, né, que eles chamam, se instalando em Uauá para dormir lá, né, passar depois de muito cansaço, de longa marcha, e aí eles encontram lá o grupo do conselheiro, surpreende eles lá, e há uma batalha. E aí o Euclides fala assim: na madrugada de 21, desenhou-se no extremo da várzea o agrupamento dos jagunços. Um coro longínquo embatia-se na mudez da terra, ainda dormida, reboando longamente nos ermos desolados. A multidão guerreira avançava para Uauá, derivando a toada vagarosa dos criês rezando. Parecia uma procissão de penitência, isso ele falando dos conselheiristas, né, indo até Uauá, em direção a Juazeiro para pegar a madeira. Dessas aqui, há muito se afeiçoaram os matutos crendeiros para abrandarem os céus, quando os estios longos geram os flagícios das secas. Mas não tinham, ao primeiro lance de vista, as aparências guerreiras. Guiavam-no nos símbolos de paz, a bandeira do divino, e ladeando-a, nos braços fortes de um crente possante, grande cruz de madeira alta como um cruzeiro. Os combatentes armados de velhas espingardas de chuços, de vaqueiros, de foices e varapaus, perdiam-se no grosso dos fiéis, que alteavam inermes vultos e imagens dos santos prediletos, e palmas ressequidas retiradas dos altares. Alguns, como nas romarias piedosas, tinham à cabeça as pedras dos caminhos e desfiavam rosários de coco. Equiparavam aos flagelos naturais que ali descem periódicos, a vinda dos soldados. Seguiam para a batalha rezando, cantando, como se procurassem decisiva prova às suas almas religiosas. Eram muitos, 3.000 disseram, depois informantes exagerados, triplicando talvez o número. E aí um repente popular também, que fala desse combate no Uauá, né? Eu hoje sinto saudade e é muita emoção. Garantidos pela lei, saiu eles ali então. Saiu um na lei de Cristo e outro na lei do cão. Aí o trajeto da primeira expedição militar. Vocês veem que ele vem por aqui, Queimadas, né, Itiúba e Juazeiro, por estrada de ferro. E aí eles pegam essa direção aqui. Vocês vão ver que as outras expedições, ela vem nesse sentido aqui, passando por Monte Santo, né? Essa veio de Juazeiro por Uauá. E aí, derrotada a primeira expedição, né? Na verdade, houve morte de ambos os lados, sendo que mais do lado dos conselheiristas, mas os conselheiristas, havia, na verdade, uma
uma pressuposição errônea por parte do Exército Brasileiro, né, de que seria muito mais fácil ganhar dos conselheiristas e que eles eram muito menos do que eles eram, né? E aí, apesar das mortes, eles bateram em retirada, né? De Uauá, voltaram para Queimadas e depois para Salvador. E aí foi formada uma segunda expedição militar em fins de novembro e janeiro de 1897, inicialmente com 100 praças de linha da polícia, mas 100 soldados do exército. Havia também 2 criões Krupp, eu acho que a pronúncia é essa, sob o comando do major Febrônio de Brito, né? E depois há um reforço de mais soldados, tem autores que chegam a falar de cerca de 600 praças ao todo, né? Outros cerca de 450. E há um episódio importante aí, porque, como eu disse, tanto a primeira como a segunda expedição ainda estava sob o comando do governo do estado, de Luiz Viana, né? E, no entanto, eram tropas do exército. E o comandante do terceiro distrito, que era o terceiro distrito daqui, Bahia, Alagoas e Sergipe, era o Solon Ribeiro, que inclusive é o sogro de Euclides da Cunha, né? E ele durante a ida de Febrônio, né, da expedição Febrônio, vai chegar um momento em que não se sabe se vai avançar ou se vai esperar o aumento do número de soldados. E aí Solon se posiciona pedindo a Febrônio para aguardar, para não entrar em Canudos, não tentar... Não ir à frente, né? Não. E enquanto Luiz Viana, querendo terminar logo com a guerra, dá o comando de o Febrônio avançar, né? Isso vai gerar um conflito que acaba com na época o Vitorino, né? O Manuel Vitorino, que é um baiano ligado a Luiz Viana, era o vice-presidente, não, estava como presidente de exercício já. E você tinha também esqueci o nome dele, que era o Dionísio Evangelista, que era o ministro da guerra, né? Ministro da guerra. Ambos, inclusive, baianos, e ambos, inclusive, professores da Faculdade de Medicina da Bahia, vamos falar aqui. E acaba por demitir o Solon Ribeiro, né? E se segue, então, o comando do Luiz Viana, que é um problema dessa dupla direção, né? Pode-se dizer. Você tem aí um combate importante, ficou conhecido, né? Na Serra do Cambaio. Depois, um outro combate no Tabuleirinhos, chamado combate no Tabuleirinhos, que acaba com também a retirada, né, da expedição Febrônio, né? Então, há uma nova derrota e a tropa regressa a Monte Santo. E aí também eu trouxe aqui um verso que eu tirei do livro do Frederico Pernambucano de Melo. Partiu o Major Febrônio comandando um batalhão de 400 soldados com 2 Krupp e munição. Os jagunços do Cambaio cortaram-lhe a direção. Conheceu o Major Febrônio, que a guerra não vencia. Morreram 10 soldados de sua infantaria, matou 90 jagunços e voltou para a Bahia. E aí, supostamente, uma foto da segunda expedição, né, que eu encontrei na Fundação Joaquim Nabuco, né? É uma foto da Fundação Joaquim Nabuco. 2 canhões aqui, leva a crer que são os canhões Krupp, né? Eu falei. Aqui o trajeto da segunda expedição. Lembramos que a primeira veio de cá de cima, né? Uauá, mais ou menos aqui, Canudos. Essa veio de cá, passando por Monte Santo. Se vocês verem aqui, nessa região, é a região da Serra do Cambaio e de Tabuleirinhos, em que houve esses conflitos que eu falei. Terceira expedição. Continuam me ouvindo? Tainara? Sim, tudo ótimo. Sim, direitinho. Então, terceira expedição. Então, fracassada essa segunda expedição, logo após
aí ainda em fevereiro, né, vai se formar uma terceira expedição, em fevereiro e março de 1897, com cerca de 1.200 homens, sob o comando do coronel Antônio Moreira César. O Moreira César, ele participou da Revolta da Armada e participou também da Revolução Federalista. Na Revolução Federalista, inclusive, ele foi nomeado interventor por Floriano Peixoto, né? E lá ele acabou fazendo um verdadeiro massacre, né? De execuções sumárias dos prisioneiros da Revolução Federalista. Ele é indicado como interventor lá em Santa Catarina. E aí ele ficou conhecido como corta-cabeças pelo costume dele em degolar, né, as pessoas, degolar os prisioneiros. Ele chega a Canudos com completo destemor, né, acreditando que iria ganhar fácil, né, que iria conseguir destruir o Arraial e conquistar o Arraial facilmente, né. Ele chega a dizer, segundo falam, que ele chegou a falar que só tinha medo mesmo de não encontrar Antônio Conselheiro lá, né, de Antônio Conselheiro ter fugido, né. Tamanha era a autoconfiança dele, né. Ele sofria de epilepsia, o que fez com que, durante o trajeto aí a marcha até Canudos, fizesse com que ele tivesse algumas crises de epilepsia, então provavelmente ele não estava tão bem, né. E a tropa também muito cansada, e ele resolveu, muito afoito, ele resolveu também ir a combate, em vez de descansar antes, né? Em vez de bivacar, como ele chamava, de fazer o descanso, ele resolveu combater. E aí, inclusive, também tem uma outra suposta fala dele que diz que ele disse que iria almoçar hoje em Canudos, né? Então, ele também, essa forma dele muito muito afoita, fez com que ele se expusesse muito e ele acabou sendo alvejado com um tiro. Existe uma outra, uma história, né, contada, inclusive está em Os Sertões, de Euclides da Cunha, em que dizem que, depois de alvejado, né, ele ficou ainda 2 dias para morrer, ele não morreu imediatamente. E depois que ele morre, e que há uma completa desorganização, né, por parte do Exército, depois da morte dele. E aí vai haver toda uma retirada, que nós vamos falar aqui logo em seguida. E aí dizem que nessa retirada havia um cabo chamado Cabo Roque, que ficou responsável por guardar o corpo dele, né, por estar velando pelo corpo dele, né? E que nessa retirada, então, esse Cabo Roque teria defendido o corpo, já ele morto, e defendido até a própria morte do Cabo Roque, né? O que fez dele ele se transformar em um herói nacional. Então, inclusive, dizem que chegou a se colocar nome de rua no Rio de Janeiro com o nome do Cabo Roque. E que aí, depois, o Cabo Roque aparece vivo, né? E aí o Euclides da Cunha fala assim: abriram-se subscrições patrióticas, planearam-se homenagens cívicas e solenes, e num coro triunfal de artigos vibrantes e odes ferventes, o soldado obscuro transcendia a história quando, trocando a imortalidade pela vida, apareceu com os últimos retardatários supérstites em queimadas. Se vocês não sabem, esse evento aí do Cabo Roque, esse acontecimento, que leva o Dias Gomes a escrever o livro, como é? O Berço do Herói, né? O Berço do Herói, e posteriormente vai inspirar a revista, a novela Roque Santeiro, né? Aí já não é mais um cabo, e sim um religioso que foge, né, da cidade e volta depois, e todo mundo transforma ele num santo, né? Quando ele volta vivo, né? Mas foi inspiração nesse Cabo Roque de Canudos. Aí a foto do coronel Antônio Moreira César. Uma outra história que eu acho interessante
É uma história que eu encontrei na revista do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, de 1930, o título é Como um Padre Agoirou a Morte de Moreira César, que é de um homem chamado João da Silva Campos, e que ele fala: o vigário do Cumbe, Padre Antônio de Tal, na verdade o padre do Cumbe era um padre chamado Vicente Sabino, né? Tinha um outro Antônio, que é o Antônio Agripino, que inclusive era sócio do IGHB, que realmente era também muito ligado ao conselheiro. Então, não se sabe, na verdade, também é porque a história vai passando, né? As lendas vão passando de pessoa para pessoa e vai tomando contornos e faz parte, né, das histórias populares, essa imprecisão, né, histórica. E aí fala: o vigário do Cumbe, Padre Antônio de Tal, vivendo na melhor harmonia com o conselheiro e a sua gente, e a miúde a Canudos batizar, casar e confessar. Não sei como foi que Moreira César, avançando de Monte Santo para Canudos, conseguiu pôr a mão no vigário do Cumbe, mandando colocá-lo à testa da coluna, a pé e a título de guia, mas verdadeiramente para que se fizesse de isca aos tiros da jagunçada. Então, colocou o padre na frente da tropa, né, como guia, o Moreira César. O padre desmanchou-se de explicações ao façanhudo degolador, no sentido de dissuadi-lo de tão ruim propósito. Finalmente, graças à intervenção do coronel Tamarindo, viu-se o sacerdote escapo do perigo. Fumegando de raiva, choutou o padre para o Cumbe. Lá chegando, mandou dobrar afinados o resto do dia, e no dia seguinte, que coincidiu o tecido da batalha, dispôs uma essa no meio da igreja, fez-lhe acender tocheiros em volta e rezou uma missa de corpo presente por alma do truculento coronel, agorando-lhe a morte com essa cerimônia. 1 ou 2 dias passados, chegaram positivos ao Cumbe, trazendo novas do completo desbarato da coluna e do trucidamento de Moreira César. Então, morto o Moreira César, né, quem assumiu foi o coronel Tamarino, o coronel Pedro Nunes Tamarino, né, que não estava preparado. Se havia uma ideia de que o Moreira César ganharia, conseguiria derrotar fácil o Arraial de Canudos. Então, quando o Pedro Tamarino ele assume, o exército fica completamente desorganizado, né? Não havia essa liderança e ele não teve essa capacidade de organização, até porque havia muitas baixas do exército, né? Tinha havido muitas baixas. E aí houve uma completa debandada do exército, e dizem, inclusive, também que o coronel Tamarino teria dito essa frase, né? Em tempo de Murici, cada um cuide de si. E aí cada um, há relatos aí dessa retirada do exército, de forma desorganizada. O Tamarino acaba morrendo, né? Numa região chamada Angico. Aí é o local onde supostamente teria se encontrado o corpo do Tamarino, que foi morto a 4 de março de 1897. Inclusive, a quarta expedição, né, o relato é de que a quarta expedição que acha o corpo dele numa árvore, né, o esqueleto, e aí consegue identificar pelo fardamento de que se tratava do coronel Tamarino. Aí fazem uma cruz, depois, aí essa cruz aí é posterior, né, é um monumento que foi criado posteriormente. Mas esse local, no Angico, ele fica hoje numa pequena propriedade, né? Então, mas se pedir com jeito, a dona libera para ir fazer uma visita, para ir lá, né? E aí o trajeto da terceira expedição, vocês veem que foi diferente da segunda. A segunda veio por esse lado aqui mais à esquerda, né? E veio também por Monte Santo, mas aí vem para Cumbe, que hoje é Euclides da Cunha, né? Estrada do Rosário, e aqui Angico, que é o local já perto próximo a Canudos, o local da morte
do Coronel Tamarino. Certo? Com a morte de Moreira César e toda a expectativa que a população brasileira, né, o sul do Brasil principalmente, tinha em torno dele, da vitória dele, né, houve um pânico geral dos republicanos, né, principalmente aqueles mais radicais, os florianistas, os jacobinos, né, a ala jacobina do republicanismo. E aí você tem também uma série de conflitos no Rio de Janeiro, ao empastelamento, né, que é uma espécie de depredação dos jornais monarquistas, né? 2 deles pertencentes a Gentil de Castro, no Rio de Janeiro, um dirigido por ele, e mais um outro, que é o Comércio de São Paulo, também em São Paulo, do proprietário era o Eduardo Prado, que também era um monarquista, né? Em que o Afonso Celso ele também participava, um monarquista, e aí o empastelamento desses jornais, e aí ocorre, inclusive, esse assassinato do Coronel Gentil de Castro, em que aí é uma sugestão de leitura para vocês, que é muito interessante, do Afonso Celso, em que ele conta esse episódio aí, do assassinato do Coronel Gentil de Castro. Certo? Daí também toda um discurso, né, de que o Arraial de Canudos recebia apoio, ajuda por parte dos monarquistas, tanto os brasileiros, né, e do imperador, Dom Pedro II, como também de grupos monarquistas internacionais. Então, aí com todo essa comoção nacional, logo depois da derrota da terceira expedição, criada uma quarta expedição, né, que ela se organiza aí, já começa a se organizar em março, mas a ordem do dia em 4, se eu não me engano, 4 de abril, né, de formalização dessa quarta expedição, e que vai levar até o fim de outubro, né, início de outubro, quando há o completo aniquilamento do Arraial de Canudos. Aí você tem inicialmente cerca de 6.600 soldados, né, comandados, o general em chefe é o Arthur Oscar, né, comandante em chefe da expedição, mas você tem aí 2 colunas, né, que era uma questão estratégica. Eles iam tentar chegar em duas frentes, né, uma viria, primeira coluna, por Queimadas, Monte Santo, e outra vindo de Aracaju, passando por Jeremoabo, né? E aí a ideia era que em certa data, se eu não me engano era 24 de junho, não me lembro bem, estava marcado para eles se encontrarem no lugar chamado Favela, né? No alto da Favela, que ficava de frente ao Arraial de Canudos. A primeira coluna estava sob o comando dos generais Arthur Oscar e João da Silva Barbosa, na verdade, João da Silva Barbosa, mas o general comandante-chefe, o Arthur Oscar, estava nela, né, na primeira coluna, com cerca de 4.000 soldados, isso em maio, né, dados de maio. E a segunda, porque isso vai mudando ao longo da guerra, vai sendo incorporado novas pessoas, à medida também das baixas que vão acontecendo. Vocês sabem que participaram da Guerra de Canudos polícias militares de alguns estados, da Bahia, Pará, Amazonas, São Paulo, e também o exército de grande parte do país, né? E uma segunda coluna, que estava sob o comando do general Cláudio do Amaral Sauvager, com cerca de 2.600 soldados. Para quem quer conhecer mais profundamente a marcha dessa segunda coluna, tem um livro que a gente vai voltar a falar dele aqui rapidamente, que é um livro chamado Quarta Expedição contra Canudos. Desculpe aí, por causa de economia de bateria, eu esqueci de ligar aqui o computador. Eu caí ou você entrou? Não, estamos Oi? aqui. Estamos aqui. Só para avisar que nós entramos agora nos 20 minutos finais da sua fala, tá bom? Vixe, é mesmo? Aqui.
Deixa eu voltar. Ou você pode ir até 3h30, a gente tem um debatezinho mais curto, você que sabe. Certo. Compartilhar. Tentar ser mais rápido, mas já está terminando aqui essa primeira parte. Então, esse livro que eu estava falando, conseguem ver? Sim, vemos. Pronto. Então, esse livro que é o Quarta Expedição a Canudos do Major... Major... Deixa eu lembrar o nome dele. Não lembro agora. Depois eu falo. Certo? Mas o nome do livro é esse. Quarta Expedição contra Canudos, em que ele vai... É uma espécie de diário, né? De diário do Major. Constantino Neri, o nome. Constantino Neri. E aí também, a quarta expedição, um viria por aqui por Monte Santo, a outra vindo de Aracaju, passando por Jeremoabo, certo? Então vamos lá. A Faculdade de Medicina da Bahia, a Guerra de Canudos. Tem aí uma tela do professor Tripoli Galdense, né? No livro Memorial de Canudos, que retrata essa participação da Faculdade de Medicina da Bahia na guerra. E aí também uma breve cronologia a respeito da participação da Faculdade de Medicina, né? Em 16 de março, a Faculdade de Medicina ela entra na guerra, né? Depois da derrota do Moreira César, né? Com a derrota da terceira expedição. Então, em 16 de março de 1897, se reúne, nesse momento, aquela comoção nacional que eu falei, há uma reunião da congregação em que se faz uma moção de lamento pela morte dos soldados e da derrota da terceira expedição. Eles mandam essa moção por telegrama ao ministro da Guerra e do Interior, colocando à disposição os serviços médicos da faculdade. 3 dias depois, é publicado um manifesto dos estudantes das escolas superiores da Bahia, no caso, estudantes de medicina, juntamente com estudantes de direito e de engenharia civil. Entre eles já está aí o Alvin Orcades, que é de quem a gente vai falar aqui. Certo? Mas somente em 8 de julho, com as grandes perdas que o Exército estava tendo, né, e a completa falta de apoio médico, né, à expedição, é que eles vão solicitar à Faculdade de Medicina os serviços médicos que ele havia, em março, oferecido. Então, aí, né, um ofício do chefe do Serviço Sanitário do Exército na Bahia, solicitando esses serviços. E, então, em 9 de julho, logo depois, há uma decisão da Faculdade de Medicina de transformar a faculdade em um hospital provisório. Foi criado na Faculdade de Medicina um hospital provisório em mais 3 lugares, né? Arsenal de Guerra, o Forte da Jequitaia, e um outro lugar foi o Mosteiro de São Bento, né? Com pessoas, formado por pessoas da Faculdade de Medicina. E, além disso, a ida de 2 turmas de acadêmicos ao sertão baiano, né? A primeira turma ela vai em 27 de julho, o Alvin Orcades vai nessa primeira turma, de 27 de julho, e uma segunda turma em 3 de agosto. O Alvin Orcades, rapidinho, o Alvin Orcades, ele nasceu em 19 de abril de 1881, em Itaquena, Porto Seguro, embora não seja uma informação tão importante, mas tem a sua importância, porque se divulgou que seria 1860, eu acho que tem uma importância aí nessa cronologia, para entender um pouco quando ele entra na faculdade e tudo. Ele era filho do coronel Francisco Martins Orcades e dona Maria Ramos Orcades, né? O pai dele era um fazendeiro e negociante numa região do sul da Bahia, né? Alguém de extrema influência. Eles moravam na cidade de Prado, né? No sul da Bahia, e ele era um coronel mesmo, que tinha bastante influência naquela região. E, como todo filho da elite baiana da época, normalmente vinha estudar em Salvador, nos principais colégios, né? Entre eles, um colégio bastante conhecido era esse Ginásio São Salvador, que pertencia ao Adolfo Frederico Tourinho. Logo depois, então, depois de fazer o ginasial, né, os estudos secundários no Ginásio São Salvador, ele faz o preparatório e entra na Faculdade de Medicina da Bahia.
provavelmente em 1897. Isso eu só vou ter certeza da data. Ele provavelmente em 96 para a farmácia, ele é estudante de farmácia aí de medicina. Com o arquivo hoje da Faculdade de Medicina não está podendo acessar por questões de funcionário, né? Aí as fotos de Dona Maria Orcades e do pai, Francisco Martins Orcades. Aqui uma outra foto que foi cedida pelo tetraneto do Adolfo Torinho, né? Que é Alvin Orcades com os filhos e sobrinhos do Adolfo Torinho, que mostrava essa relação muito próxima, né, com a família Torinho. Inclusive, no livro Descrição de uma Viagem a Canudos, o livro depoimento que Orcades publica em 99, e ele vai falar que, inclusive, ele morava na casa do Adolfo Torinho, né? Orcades é esse aqui, com essa corneta na mão, né? Você tem aqui os filhos e os sobrinhos do Adolfo Torinho. Então, a Orcades e a Guerra de Canudos. A gente vai falar rapidamente, né, para dar tempo, mas são esses 5 pontos que eu vou tratar aí. Né? Da Chave da Igreja Velha, o livro Descrição de uma Viagem a Canudos, as sessões solenes na Faculdade de Medicina, a questão acadêmica de 1901 e a formatura em 1903. Temos aí, então, o Orcades, ele, segundo ele consta no próprio livro, né, que ele falou, ele participou da exumação do corpo do conselheiro. Então, o corpo do conselheiro foi encontrado num lugar chamado Santuário, que era o lugar onde o conselheiro vivia, e o lugar onde ele foi enterrado, né, após com o fim da guerra, quando ele morre em setembro. E aí o Orcades participa da exumação, e ele traz, provavelmente nesse momento, ele encontrou alguns artefatos, alguns objetos que ele trouxe como botim de guerra, né? E aí a gente vê aí uma transcrição do Diário de Notícias, feita na pacotilha. Os jornais da época tinham muito essa prática, né, de publicar notícias publicadas em outros jornais. E aí os cabelos de Antônio Conselheiro. Vimos ontem à tarde escassa guedelha de cabelos de Antônio Conselheiro. Eram negros, finos e lustrosos. Mediam um pouco mais de 1 palmo e foram trazidos pelo nosso amigo acadêmico Martins Orcades, que os cortou um tanto distante do couro cabeludo, por onde se pode avaliar do comprimento da cabeleira que por tantos anos criou o Bom Jesus de Belo Monte. Além disso, também uma moeda de 20 réis, né, embaixo fala, datada de 1869. Além desses 2 botins, ele traz ainda um Santo Antônio de Canudos, que ele oferece, o que foi chamado depois de Santo Antônio de Canudos. Também é uma foto do Luiz do Torinho. A família Torinho ainda detém esse Santo Antônio de Canudos. E aí foi um terceiro que ele, na verdade, deu de presente à esposa do Adolfo Torinho, né? Além disso, ele trouxe e deu de presente ao próprio Adolfo Torinho a chave da Igreja Velha de Canudos. E aí a gente tem na revista do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, né, esse registro, a revista de dezembro de 1897, pelo sócio doutor Adolfo Frederico Torinho, a chave da Igreja Velha do Arraial de Canudos, hoje em ruínas, e que daí trouxe o acadêmico Martins Orcades. Também a carta de doação, né, que eu encontrei, do Adolfo Torinho para o Instituto Histórico e Geográfico. Tendo o inteligente acadêmico Alvin Martins Orcades, meu distinto amo e discípulo, me trazido de Canudos a chave da Igreja Velha daquele arraial, como lembrança da cruenta guerra fratricida, travada nos sertões de nosso estremecido estado, honra-me grandemente oferecê-la ao Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. E aí eu fui atrás da chave, perguntei à museóloga do Instituto, ela disse que tinha algumas chaves lá, mas que estavam sem identificação. Inclusive o IFAM tinha feito há pouco tempo identificação de alguns objetos, mas, segundo ela, não encontrou a identificação. E tinha essas chaves, que eu percebi que pareciam chaves do século XIX, tinha a esperança de ser uma delas. Eu lembrei que eu tinha, durante as pesquisas, encontrado supostamente o que seria a foto da chave, né, feita por Claude Santos, que é um fotógrafo e pesquisador de Canudos, estava lá no arquivo do José Calazans,
E aí eu pedi à museóloga para levar e comparar, e aí deu para identificar, vocês veem aqui a broca, o mesmo estilo, o cano e também o arco. E, além disso, uma espécie, não sei se é uma protuberância, uma rachadura aqui, que há também na foto. Aqui a igreja de Santo Antônio, uma foto feita por Flávio de Barros. Flávio de Barros foi o fotógrafo oficial, né, da Guerra de Canudos, foi antes um primeiro, Cláudio tem até um artigo sobre isso. O Flávio de Barros, ele com a morte do primeiro fotógrafo, ele acaba substituindo, né? O livro Descrição de uma Viagem a Canudos. Então, o Alvin Orcades, quando retorna, ele escreve esse livro, né? Descrição de uma Viagem a Canudos. Aí, ao lado, há uma propaganda da época, né? Da livraria Lamer. E ele escreve, então, 2 anos depois do fim da guerra, em 1899, esse livro. Seu testemunho. Aspectos do livro. Ele inicialmente é publicado como extratos sequenciais no Jornal de Notícias, a partir de 26 de agosto de 98, mas ele tem uma interrupção, né? Abruptamente há uma interrupção. Isso porque, provavelmente, o Jornal de Notícias ele chega a falar um pouco no início do livro, né? Mas não deixa tão claro, mas provavelmente o Jornal de Notícias não quis arcar com o que viria a partir daquele momento, que é exatamente a denúncia do massacre que houve em Canudos, da degola dos prisioneiros. E aí, como ele entrar nessa questão, o Jornal de Notícias acabou não publicando mais, e ele só vai publicar um ano após, né, em 1899, no livro dele, assumindo o risco, né? E aí eu chamei o livro de O Livro Julgador, né? Tem o Euclides da Cunha intitulou o livro dele como O Livro Vingador, então estou fazendo uma espécie de analogia, chamando de O Livro Julgador, porque durante todo a narrativa do Orcades, ele está preocupado exatamente em julgar os personagens históricos, né? As ações dele. E aí, daí, ele vai criando o panteão, que eu chamo uma espécie de panteão, né, que eu chamei também de panteão orcadiano, vai criando os heróis, né? E aí, uma forte influência ainda, apesar dessa mudança toda que se fala do século XIX, da historiografia, né, para uma historiografia moderna, rompendo aí com esse modelo, né, esse paradigma da história dos grandes homens, mas talvez, inclusive, do ponto de vista das obras do século XIX, eu sinto que Orcades é o que mais se filia a essa história dos grandes homens, né? Ele está, durante o período todo, preocupado em julgar os personagens e os seus feitos. Tudo isso está mais aprofundado no artigo e vai estar aprofundado no livro, e que eu peço a vocês, se puderem, leiam, se interessarem, também leiam, que aí está mais profundo. Então, buscava modelo de condutas para emulação dos mais jovens, né? A mocidade. Diferente do que se pode pensar, os jagunços foram tratados como espécie de sub-heróis, não eram completamente vistos de maneira negativa. Inclusive, ele vai mostrar os manuscritos ainda para o tenente-coronel Siqueira de Menezes, que foi um dos chefes, né? Do exército durante a Guerra de Canudos, e ele porque Orcades vai chegar num momento em que ele vai dizer, vai valorizar mais o que ele chama de jagunços, né? Ele chama de jagunços, diferente, por exemplo, de César Zama, que a gente vai ver aqui, que critica o uso desse termo, mas ele chama, mas ele valoriza mais esse que eles chamam de jagunços, dizendo que esses agiam pelo menos pelo ideal, né? Enquanto os soldados agiam pelo dinheiro. E aí o Siqueira de Menezes vai ver nisso uma fala de que está chamando o exército de mercenários, né? Uma outra característica, ele fala no proêmio dele assim, que a intenção dele é proporcional à narração, posto que muito vaga, todavia fiel e exata do que se passou. A gente lembra até as palavras do Ranke, né? A ideia de escrever tal como se passou, com essa diferença de que Orcades era muito filiado a uma história mestra da vida, sendo que o Ranke vai falar aquilo num contexto de crítica a essa história mestra da vida. Mas, enfim, essa busca incessante dos historiadores do século XIX por tentar reproduzir fielmente
os fatos tal como aconteceram, né? E, por fim, tem essa questão do julgamento do Arthur Oscar, que é um ponto muito importante dentro da obra dele. E aí, sobre o julgamento de Arthur Oscar, nós trouxe aí 3 autores, né, de forma comparativa, o tenente-coronel Dantas Barreto, que, assim como aquele outro que eu falei, o major Constantino Neri, no quarto expedição a Canudos, o tenente-coronel Dantas Barreto vai escrever um livro, também em 98, ambos são de 1898, um ano antes do livro do Orcades, em que o nome do livro é Última Expedição a Canudos, muito parecido com Quarta Expedição contra Canudos, do Constantino Neri, né? Em que ele simplesmente vai silenciar sobre a degola dos prisioneiros, não vai falar nada. O Orcades, ele vai falar, mas ele vai colocar toda a culpa no comandante da expedição, no Arthur Oscar, como se a autorização para o massacre, para a degola dos prisioneiros e para a queima completamente do arraial fosse puramente culpa do Arthur Oscar, enquanto o César Zama vai colocar de que não foi só culpa do Arthur Oscar, né? Então, o César Zama, por exemplo, o Orcades, ele vai absolver, por exemplo, o Marechal Bittencourt, que era na época o ministro da Guerra, e também o presidente Prudente de Moraes, presidente no período, né? Já o César Zama vai, por exemplo, falar da frase do Prudente de Moraes. Prudente de Moraes teria dito que não era para deixar pedra sobre pedra. E o Marechal Bittencourt, quando foram levar para ele prisioneiro, ele disse, vocês sabem bem que eu não tenho onde guardar prisioneiro. Então, de uma certa forma, foram falas que autorizaram, né, o massacre também. E o César Zama, o escrito de César Zama é chamado, ele escreve sob o pseudônimo Olsen, né, chamado Libelo Republicano, talvez seja dos escritos da época aquele mais que faz mais justiça aos conselheiristas, né? Já entrando numa outra parte, a volta dos acadêmicos, então eles voltam em 25 de outubro, né? Um dia antes, no entanto, há uma solenidade no Salão Nobre da Faculdade de Medicina da Bahia, promovida pela imprensa metropolitana, né? Com a presença do Arthur Oscar. O Arthur Oscar já tinha vindo da guerra, já tinha voltado, estava em Salvador, o orador foi o Aloysio de Carvalho, e aí houve a entrega de uma lápide comemorativa, que até hoje está lá, na Faculdade de Medicina da Bahia. Se vocês forem lá, podem constatar, né, que diz: a Bahia eterniza nesse mármore o seu agradecimento aos médicos, farmacêuticos e acadêmicos que exerceram o seu apostolado na dolorosa quadra de Canudos em 1897. Há uma solenidade em 29 de outubro, né, que essa sim é uma recepção aos acadêmicos, né, do retorno dos acadêmicos. Os acadêmicos voltam e há toda uma recepção festiva aqui em Salvador. Eles tinham essa prática de uma recepção meio festiva, iam pelas ruas foram da Ferrovia da Calçada até a Faculdade de Medicina, e aí com banda de música, levando o estandarte da Faculdade de Medicina, tinha tudo isso, né, sempre. Então, eles fizeram uma solenidade de recepção aos acadêmicos no Salão Nobre da Faculdade, em 29 de outubro, com a presença de Luiz Viana e Arthur Oscar, e é uma solenidade importante, porque o estudante de Direito, Abílio de Carvalho, é o orador da classe acadêmica, ele faz, sem citar o nome de Arthur Oscar, ele faz uma grande denúncia, né, uma importante denúncia, com a degola que houve, né, dizendo que o Arthur Oscar não é herói, que herói não faz o que ele fez, né. E nós temos, então, em 31 de outubro também, uma outra solenidade de recepção dos acadêmicos, né, e promovido dessa vez pela classe cacheral, que eram os comerciantes da época, né, início no Salão de Honra do Clube Cacheral, e aí eles vão caminhando até a Faculdade de Medicina, e lá tem uma sessão solene e uma entrega de uma outra lápide, mas essa lápide sumiu, né, dizia aos alunos patriotas da Faculdade de Medicina que tomaram parte na campanha de Canudos, homenagem da classe cacheral da Bahia. E aí o nome dos acadêmicos, entre eles Orcades. Lamentavelmente, segundo Cristina Fortuna, essa placa foi destruída no incêndio ocorrido em 2 de março de 1905. É esse mesmo incêndio que acaba, não sei se vocês sabem, o crânio de Antônio Conselheiro, ele é trazido, né, eu falei aqui, pelo João Pondé.
e aí entregue ao Nina Rodrigues para análise, né? O Nina Rodrigues era professor da faculdade. E aí também nesse incêndio é que a cabeça de Antônio Conselheiro acaba, né, sendo perdido aí. E aí, eu tenho quanto tempo ainda, Tainara? Marcos, na verdade, tem 2 minutinhos, já esgotou. Mas você pode finalizar a fala. Tá certo. Então, nós temos aí, fica para outro momento, né? Outros momentos, esse momento aí de um conflito relacionado à eleição para intendente municipal, em que há o nome de Orcades, né, citado no jornal. Também um outro, né, envolvendo o Pacífico Pereira, no Correio de Notícias. E isso aí é um abaixo-assinado, né, em que consta o nome do Alvin Orcades, de um bando precatório que foi feito, percorrendo as ruas de Salvador para angariar donativos para vítimas da seca no Ceará, datado de 1900. Você tem um conflito que ficou conhecido como uma questão acadêmica, né, em que o Orcades vai para o Rio de Janeiro representando os acadêmicos de medicina contra a reforma que foi feita no ensino, né, que para eles prejudicava, e aí há todo um conflito também envolvendo 2 professores da Faculdade de Medicina, o José Olímpio de Azevedo e o Anselmo da Fonseca, que é um abolicionista, né, um professor negro, e que havia sido chamado pelos acadêmicos para presidir as reuniões dele. Então, Alves Orcades volta e há todo um conflito, aí também não dá para contar aqui. Dentro desse conflito, há a criação do jornal A Regeneração, que eu só encontrei um exemplar, e que a gente vê aí o Alvin Orcades como diretor, né? E Santos Cajueiro também, que era o gerente do jornal, ele participa também daquele manifesto que eu falei inicialmente, né? Aí, mas como aluno de engenharia civil. Depois ele entra também na Faculdade de Medicina. Ele se forma na turma do Alvin Orcades. Nós temos aqui os estudantes pegaram uma série de... No conflito, né, envolvendo o José Olímpio e o Luiz Anselmo, há um bate-boca através dos jornais. Esses artigos escritos por Luiz Anselmo compilado e publicado em livro pelos estudantes. Aí nós vemos um convite para uma entrega simbólica, né, da publicação do livro. E Alves Orcades está aí também entre as pessoas que escrevem uma espécie de introdução do início do livro. A defesa da tese O Beijo, em que ele não fala de Canudos, é sobre o beijo, uma questão relacionada à higiene pública, né? E, por fim, a colação de grau, em 15 de dezembro de 1903, né? Esse quadro aí é o único que eu encontrei na Faculdade de Medicina, não tem Orcades, é da turma dele, mas provavelmente houve a turma se dividiu em 2 momentos para a colação de grau, né? Eu não sei se houve um outro quadro em que o Alvin Orcades estava e se perdeu, inclusive, podendo ter se perdido lá no incêndio de 1905. E depois a retenção do diploma em 1904, isso porque na colação de grau os professores da congregação, né, da faculdade, faltaram, a maioria faltaram. E aí os estudantes, 18 estudantes, escreveram um abaixo-assinado criticando essa atitude dos professores, e aí os professores, a congregação da faculdade resolveu reter os diplomas, né? Então a gente já, provavelmente, isso aí não foi um problema, acabou se solucionando, porque a gente vai ver aí um período em que, depois de casar, no ano seguinte, em 1905, ele casa, né, o Alvin Orcades, e aí a gente só vai reencontrar o nome dele nos jornais a partir de 1911, já como médico em Mococa, São Paulo. Mas aí vai estar lá no livro, se vocês puderem conferir quando ele estiver publicado, aí contar a história toda, né? A bibliografia utilizada. E aí, então, fico disponível aqui para perguntas, comentários, o que vocês quiserem fazer. Peço desculpa por eu não conseguir organizar meu tempo suficiente, né, para... Muito bom, Marcos, muito obrigada, a palestra foi ótima.
Eu adorei. Na verdade, eu não tinha esse conhecimento todo sobre a Guerra de Canudos e sobre a participação de Orcades mesmo. Achei muito interessante essa questão dele ser um estudante de medicina, mas que por ter vivenciado a questão da guerra, trabalhou tão ativamente, publicando as percepções dele, as críticas dele, que é uma coisa que a gente via, que a gente não viu durante esse tempo assim com muita força, né? As pessoas da área da saúde acabavam ficando mais restritas às suas próprias áreas. No Covid, na situação do Covid-19, nós vimos novamente as pessoas da saúde se manifestando publicamente, enfim, mas foi uma coisa que ficou bem restrita. Bem, eu fiz algumas anotações aqui, já quero convidar todo mundo que está presente a participar do debate, então a prestigiarem aí o professor Marcos, colocarem suas impressões sobre a palestra, suas dúvidas aqui no chat, para a gente conseguir fazer um debate bem legal. Bem, acho que a primeira coisa que me chamou a atenção, Marcos, foi o nome Uauá. Eu achei muito interessante assim, esse nome, eu não conhecia esse nome dessa cidade da Bahia, e eu fui procurar, né, o significado, e achei interessante o significado, que é Terra da Luz. Eu gostei muito, meu nome também é Tupi-Guarani, e, bem, eu gostei, assim, como curiosidade, eu achei interessante, né? A respeito da palestra, eu quero novamente retificar a parabenização, a Eliane Lima que está parabenizando no chat, falando parabéns, muito bom. Eu achei que foi muito interessante, porque tudo que você falou, você colocou uma imagem para ilustrar, uma fotografia, uma foto. Isso é muito bom porque ajuda nós que não temos nenhuma percepção assim do tema, ou que conhecemos por alto, né, a nos apegarmos, a nos aproximarmos mais. E aí, aquela primeira ilustração que você mostrou sobre Antônio Conselheiro, eu achei interessante porque fala que foi o verdadeiro retrato dele, né, no jornal Frivolino de 1897. E aí, assim, eu estudo fotografia, é meu tema de graduação, especialização, agora terminando o mestrado, continuo estudando fotografia. Eu achei interessante porque ali já na década de 80 nós já tínhamos reproduções, né, de imagens dos jornais, mas ainda não tínhamos fotografias. A primeira fotografia a ser reproduzida num jornal vai ser só em 1904, né? No início do século, em 1900, nós já temos fotografias colocadas assim com caricaturas, mas não em jornais, só em revistas. Então, achei muito interessante o fato do jornal ele ter feito esse trocadilho, né, de ser o verdadeiro retrato, por terem tantas fotografias não, por terem tantas caricaturas ou ilustrações supostamente falsas do conselheiro. Porém, eu tenho aqui uma fotografia do Antônio Conselheiro, é o cadáver dele. Eu não sei se você teve acesso a essa fotografia. Do Flávio de Barros. Isso. Ela está nesse livro aqui, para quem tiver interesse, A Fotografia no Império. E aí ela está aqui, ó. Desculpem, a imagem não está muito boa, mas é o cadáver do conselheiro. Ela é uma fotografia de Flávio de Barros, ela foi colocada como prova da morte dele, né? Ele foi exumado para provarem que ele tinha morrido, e aí o Euclides da Cunha coloca essa fotografia nos sertões. Então, achei interessante de mostrar para quem não tinha, para quem não conhecia também o conselheiro. E acho interessante também porque, apesar de serem distintas, né, a Guerra de Canudos ela também tem algumas similaridades com a Guerra do Contestado, que ocorre no sul do país no início do século XX, porque também tem uma questão por conta de um líder messiânico. E aí eu achei interessante assim, de fazer esse paralelo. Marcos,
Durante todo o seu trabalho, você mostrou bastante ilustrações, fotografias, litografias, né? Reproduções de fotografias e litografias, algumas até nas cartas de visita, que é o tipo de fotografia que eu trabalho. Foi um trabalho com uma riqueza de fontes muito grande, né? Desde literatura, a própria fotografia da chave, você fazer a pesquisa de ver, né? De comparar se era a mesma chave, eu achei isso muito interessante. E durante a sua fala também, logo no início você colocou umas 2 ou 3 fotos de quadrinhos, né? Falando sobre a Guerra de Canudos, e aí eu joguei aqui na internet, então queria deixar a indicação para o pessoal, que tem vários quadrinhos da Guerra de Canudos, talvez para quem está trabalhando aí com educação básica, para quem está no PIBID, acho que é uma abordagem interessante de conseguir falar com o pessoal dentro da sala de aula. E eu queria perguntar a você, Marco, para iniciar aqui o nosso debate, qual foi, assim, a sua maior dificuldade de lidar com o trabalho de Orcade, né? Com a memória dele, e também com as fontes que você encontrou. E abrir também para o pessoal esse momento para o debate, né? Vocês podem colocar aqui no chat as suas perguntas, ou até mesmo levantar a mãozinha, que aí a gente passa a fala para o professor Marcos responder. É isso. Já respondo ou espero um pouco? Porque você já colocou aqui 4 questões. Pode ir respondendo, então, que aí o pessoal vai se animando. A primeira é quando você fala da questão do auá e desse termo indígena, né? Dos termos indígenas. Assim, eu acho importante colocar aqui sobre a participação, que houve participação de indígenas, né, de tribos indígenas, na Guerra de Canudos, né? Então, há, inclusive, para quem... Depois eu posso mandar a referência completa, mas existe uma edição do Caderno do SEAS, que é uma instituição jesuíta, né, muito ligada aos movimentos sociais. Durante a ditadura, teve um papel fundamental contra a ditadura e tudo, e eles publicam um Caderno do SEAS, tem uma edição específica sobre Canudos, em que tem lá estudos, alguns 2 artigos sobre essa participação das tribos, acho que Quiriris, eu não conheço profundamente, não, para quem quiser estudar essa participação dos indígenas na Guerra de Canudos. Além disso, a participação de negros, né? Então, você tinha aí, logo após a abolição das... Canudos, ele se forma logo após a abolição da escravatura. Então, você tem uma quantidade aí de pessoas, né, sem nenhum tipo de assistência, negros que foram... houve abolição, mas não houve essa forma de inserção deles dentro da sociedade, e que muitos vão procurar Canudos. Então, muitos dos conselheiristas eram negros, né, também. Negros, sertanejos e indígenas, né? Esse povo pobre do sertão. A segunda questão é sobre o cadáver de Antônio Conselheiro. Essa foto é do Flávio de Barros, né, que é o fotógrafo oficial. Havia necessidade, ao fim da guerra, de se mostrar, né, o cadáver de Antônio Conselheiro, né, e se busca, né, forma de identificar onde ele teria sido enterrado, morto, enterrado, e aí essa foto, então, tirada pelo Flávio de Barros. Embora haja relatos de que teria sido feito identificação, inclusive por conselheiristas, hoje se contesta, já começa a se contestar, inclusive, se realmente era o próprio conselheiro, né? Há pessoas que defendem que há a possibilidade de não ser. Inclusive, existe um relato de Pedrão. Pedrão foi um líder conselheirista que sobreviveu, né, à guerra. E o Pedrão, ele, na década de 50, há toda uma busca dessa oralidade, né? E o Pedrão escreve num livro, que na verdade é um livro sobre cangaço. O Pedrão também participou lá daquelas rondas, depois ele vira policial dessas rondas. E o Pedrão vai falar que na verdade, não era
o cadáver do Antônio Conselheiro. Até onde não é lenda, né, não é imaginação popular, a gente não sabe. Mas há essa constatação. Eu não sei se um dia nós vamos poder identificar. A única prova material que nós tínhamos se perdeu lá no incêndio de 1905, né, quando pegou fogo a Faculdade de Medicina da Bahia. A terceira questão é sobre essa questão que você falou de líder messiânico e da comparação com outras experiências, né, históricas. Eu tenho um certo receio dessas comparações devido a assim, essa coisa da historicidade de cada movimento, né? Embora realmente exista pontos de contato, é necessário, eu acho, que ter muito cuidado, porque, inclusive, eu não gosto dessa ideia de que o Conselheiro era um líder messiânico, né? Existe uma produção que é feita na década, se eu não me engano, de 60, 70, sob influência da sociologia, né? E principalmente de uma sociologia weberiana, que interpreta o Conselheiro como dentro dessa perspectiva do messianismo no Brasil. E são tendências assim da própria sociologia, né? De pegar tipos ideais e você... E eu assim, o Conselheiro, por exemplo, ele nunca se identificou como Messias ou como alguém que iria salvar a humanidade, né? Na verdade, ele se coloca como peregrino, né? Ele se coloca numa posição muito humilde e ele tem certamente um papel aí de liderança, mas eu não colocaria ele como dentro dessas categorias, que, na verdade, são as categorias acadêmicas também fazem opções, né? Então, eu não interpretaria como dentro dessa lógica do messianismo, não. Eu acho que Antônio Conselheiro, que Canudos é uma experiência também muito específica mesmo. Tem diferenças significativas, embora eu não tenha profundamente estudado o contestado. Pode ser que eu esteja enganado, entendeu? Como eu te disse, eu sou um estudioso de Canudos há 5 anos apenas. Não conheço profundamente. Também é uma posição minha. Estou falando aqui, não estou discordando, não é discordar de você, porque pode ser que você esteja certo e eu esteja errado, e também você está se colocando a partir das referências que você tem, mas eu entendo dessa forma, né, sobre essa questão de líder messiânico. As maiores dificuldades que eu tive, Tainara, eu acho que é essa questão mesmo das fontes. Então, por exemplo, eu fui atrás jornais da época, você não encontra muito. Na Biblioteca Central dos Barris, por exemplo, aqui, a maioria dos jornais de 1897 você não pode ter acesso. Então, questão de recurso mesmo, né? Porque se você pegar, esfarela o jornal. Então, eles não deixam você ter acesso. Então, essa é uma dificuldade. Também você não tem muitos exemplares de alguns, feito aquele, né, a restauração. Eu só encontrei até agora tive a sorte de encontrar esse exemplar, mas eu acho que, em grande parte, a dificuldade que eu tive foi essa, de encontrar certas fontes. É isso, não sei se eu consegui responder. Ótimo, Marcos. Não, você falou a respeito de ter cuidado, né, de aproximar ele como um líder messiânico. Eu achei muito boa a sua fala, porque a primeira coisa, quando eu ouvi a sua fala, né, comecei a ouvir a palestra, me lembrei do contestado, porque eu fiz um trabalho sobre isso, e aí já veio essa aproximação. Mas, de fato, a gente precisa ter realmente cuidado. E aí, quando você apontou isso agora, eu falei, é verdade, né? Eu nem não estudei o suficiente para saber qual é o debate, né, sobre os historiadores e tudo mais. Mas tá ótimo, eu gostei bastante. E aí nós temos algumas perguntas, alguns interessados aqui a fazer perguntas. O primeiro é o Alberto. Alberto, pode fazer a sua pergunta. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer, professor Marcos, poder estar prestigiando o seu trabalho, né, sobre Canudos, e é um assunto bastante interessante, até para os dias atuais. E, assim, no que se consta na sua pesquisa, professor, e precisamente nos seus estudos já há algum tempo sobre Canudos, há apropriações, tanto da ala ideológica da direita e da esquerda, quanto a figura de Antônio Conselheiro.
né, como um líder revolucionário messiânico, por parte da esquerda, e por parte da direita como um personagem que defendia a monarquia, né, no Brasil e lutou contra a República. Precisamente no que consta a experiência do senhor, nos estudos principalmente de Ocades, né, o Antônio Conselheiro, ideologicamente, ele é de que ala? Ele é progressista, de esquerda, ou ele é monarquista? Muito obrigado. Já respondo, Tainara? Pode responder, Marcos. E aí depois nós temos as perguntas da Letícia, que levantou a mão, e do William, que levantou a mão. Tá bom? Alberto, eu agradeço a pergunta, né? Acho que ela é extremamente apropriada, né? E toca num ponto central, mas também delicado, né? Que essas questões ideológicas. Eu diria o seguinte: como eu disse logo no início, existem poucas fontes a respeito do pensamento do conselheiro, né? Eu diria que a direita criou, né? Na verdade, assim, essa imagem do conselheiro do século XIX, ela foi disseminada a partir do depoimento de um supostamente amigo de infância do conselheiro, deixa eu lembrar o nome dele, João Brígido, né? E também, principalmente, de Nina Rodrigues, né? Que vai pintá-lo como louco. Então, a direita pinta ele muito como louco, e há uma apropriação, inclusive, recente, que não consegue romper com essa ideia de que ele era um louco. Então, por exemplo, se você for assistir a Guerra de Canudos, né, em que quem faz o papel do Canudos é José Wilker, que é, para mim, o maior ator brasileiro, eu amo o José Wilker. Mas ele reproduz, né, esse Antônio Conselheiro louco. Então, é uma imagem provavelmente muito distorcida, né? Muito distante daquilo que o conselheiro era. Quem era o conselheiro, eu não vou saber te dizer. Eu tenho um dia pretendo me aprofundar mais em relação à própria figura do conselheiro, mas não teria como eu definir. Eu tenho muito meus modelos assim. Eu penso muito no conselheiro. Também houve uma historiografia marxista, antes de falar o que é que eu penso, uma historiografia marxista que tendeu a dar pouca importância a fatores religiosos, né? Vendo esses movimentos, né, de forma muito, digamos assim, reduzida, né, uma visão de um marxismo meio reducionista, que via puramente como luta de classes, né, assim como Engels identifica na Guerra dos Camponeses na Alemanha, né. O próprio Marx, eu diria que se Marx visse a Guerra de Canudos, a gente facilmente identificaria o que é que Marx acharia. Ele classificaria lá entre os socialismos utópicos, né. Então, também a gente não dá para perceber o Canudos como um movimento marxista. O que eu entendo é que realmente havia ali uma perspectiva que eu não diria de esquerda, mas cristã, de transformação, de uma forma de vida diferente, né, de relações solidárias, não baseadas no individualismo e no egoísmo, né, que é próprio da sociedade capitalista. Então, a gente percebe ali, não tem como negar isso. Então, nesse ponto, os historiadores de esquerda também dão importantes contribuições. Por exemplo, tem um livro chamado Cartas para o Barão, que são publicações de cartas do Barão de Jeremoabo, em que a gente vê o quanto Canudos era visto como uma ameaça para os grandes latifundiários, né? Então, eu não sei se daria para a gente chamar de esquerda, mas que há, na perspectiva cristã do conselheiro, uma contestação, né, à ordem, inclusive pela questão, por exemplo, dos impostos, né? Nasce dessa questão toda da cobrança de impostos, da extrema exploração desse povo. Então, não tem como negar esse fator material. Agora, não era só ele, né? Havia um projeto religioso ali, né? Um projeto de relações fraternas baseada no cristianismo. Então, não sei se a que ponto a gente pode chamar propriamente de esquerda. E há muita apropriação também de forma
que eu acho que, assim, tem como você controlar isso, né? Não sei se é danosa, mas são essas apropriações que são feitas, muitas vezes também de forma muito ideológica, né, da esquerda, e que tem o seu papel, às vezes é importante também. Assim, eu não acho negativo você se apropriar desses elementos, não. Eu mesmo, inclusive, sou um pacifista e estou aqui com a foto uma camisa com coisa de cangaceiro, né? E, historicamente, eu imagino que o cangaço não tenha sido uma expressão, digamos assim, uma expressão de esquerda propriamente, e havia muita violência, era uma pressão tanto para as classes dominantes, mas também para muita gente mais pobre, né? Também não vou entrar muito nessa questão do cangaço, porque eu também não sou estudioso do cangaço, não conheço, mas essas apropriações e releituras, elas também são importantes, né? Para a gente construir um mundo melhor. O problema é que muitas vezes não se constrói um mundo melhor. Eu tenho exemplos disso, por exemplo. Os grupos mais à esquerda de Canudos, muitas vezes eu não me sentia acolhido, né, nesses grupos. E você tem grupos que defendem Canudos e escreveram sobre Canudos durante muito tempo. E aquilo que é básico no cristianismo, né, de estar alguém chegando e você acolhe essa pessoa como um de vocês, não faz. Então, o cristianismo também é uma prática. Eu acho que Antônio Conselheiro via as coisas de uma maneira muito mais prática, né, do que ideológica. Também talvez seja só divagações minhas, né? É o que eu penso. Não é certeza de nada, não, Alberto. Mas obrigado pela. E monarquista também ele não era, viu? Ele era monarquista no sentido do discurso, né? Ele via a República como algo negativo, tinha trazido para eles coisas negativas. E ele era uma pessoa também muito religiosa e tinha esses pressupostos da não separação da igreja do Estado e tudo isso que pode ter influenciado. Agora, como eu disse, assim, Antônio Conselheiro ainda é alguém que a gente desconhece profundamente, né? E ele deixou aí 2 escritos que talvez não tenha sido analisado mais profundamente. O próprio Pedro Vasconcelos, eu assisti uma vez uma palestra dele há pouco tempo, em que ele dizia isso. Apesar de ele ter estudado, ele ainda vê que há a necessidade de um aprofundamento sobre esses escritos, né? É isso, Alberto. Espero ter respondido aí a pergunta. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. O assunto é muito interessante. E agora, professor, a pergunta da Letícia Queiroz. Olá, gente, boa tarde. Eu sou pesquisadora de Canudos, inclusive, eu moro em Goiás, eu sou goiana, e eu pesquiso sobre essa figura do Antônio, né, como realmente um líder messiânico. E aí, eu não sei se vai ser exatamente uma pergunta ou uma fala para o senhor também debater comigo, justamente por conta dessa pesquisa. Eu sou atualmente mestranda, e aí eu analisei o escrito dele, né, a prédica, o Antônio Conselheiro, prédicas aos canadenses e uma crítica à República, e aí nisso eu percebo que sim, ele é um líder messiânico e existe esse messianismo, sim, nesse movimento, mas não tal qual o tipo ideal que é descrito pelo Maurício Vinge de Queiroz lá do Contestado, e lembrando, né, que a Tainara fez essa comparação. É possível, acho que fazer sim uma espécie de comparação entre os 2 elementos, esses 2 acontecimentos, justamente pela forma com que aconteceram. E existe uma construção desse tipo ideal. Canudos ele não vai atingir esse tipo ideal, que existe através do Maurício Vinge Queiroz, né, quando ele fala do contestado. Mas ele vai, sim, aparentemente, assim, a partir das minhas análises, ter alguns aspectos muito parecidos. E aí também eu acho que ele acrescentando nesses aspectos muito parecidos, entra no catolicismo rústico, do catolicismo popular, que é muito presente nesses 2 movimentos. Então, a gente talvez pensar nele no movimento messiânico dá mais legitimidade de que foi um movimento que não é muito mais além do que a gente vê descrito aí, né? E que já foi escrito, né, o negócio do fanatismo e da loucura e etc.
E outra questão também é que eu tento perceber ele através da intelectualidade. O senhor falou aí da linha marxista, que acaba ignorando um pouco mais. Eu pego essa linha marxista e eu coloco essa questão da intelectualidade para entender mesmo ele como uma pessoa que, não que exatamente sabia o que estava fazendo, porque eu acho que também não chega a esse nível, mas que tinha um sentido, que tinha uma experiência e que estava desenvolvendo essa experiência, né? E aí eu quero pegar o Thompson através do conceito de experiência dele, através do conceito de classe também, para tratar sobre essas questões, porque eu acho que elas estão exatamente bem juntinhas, elas não estão separadas. E aí, eu não sei, né? Como eu disse, eu acho que não vai ser muito bem uma pergunta, mas sim mais para o senhor debater comigo, se o senhor acha que realmente tem essa questão dessa intelectualidade ou não, se essa questão da experiência, da classe, ela pode ser sim inserida, como que o senhor percebe isso. E é isso, eu acho que essa pesquisa foi muito massa para mim, foi muito bacana, me agregou muito, eu peguei muitas referências que o senhor colocou no slide. Se puder colocar o e-mail do senhor também aqui no chat para eu pegar, para a gente manter o contato, porque eu acho que vai ser muito bom isso. Mas, enfim, minha pesquisa só está em andamento, não tem nem metade do tempo que o senhor pesquisa, mas eu creio que agrega bastante essas coisas que eu disse. E muito obrigada pela disponibilidade. Letícia? Ô, Letícia, não. Tainara, e aí? Posso responder ou não? Pode responder, professor. Ô, Letícia, eu também agradeço a pergunta, né, a questão. Eu ainda não me aprofundei, né? Como eu disse, eu tenho apenas 5 anos, mas eu tenho muito interesse em me aprofundar nessa interpretação né, mais sociológica, que interpretou Canudos como um messianismo. Dei uma lida muito básica no texto, naquele livro lá da Maria Isaura Pereira de Queiroz, né? Mas não me aprofundei nessa interpretação, mas que um dia eu pretendo fazer isso, né? Minha ideia é ir caminhando por toda a historiografia de Canudos até o final da vida, para entendendo ela mais profundamente. Então, eu agradeço também por isso, por você estar trazendo uma questão que, para mim, é extremamente importante, como essa, sobre as interpretações de Canudos, né? Eu continuo discordando de você, mas achando que você pode estar certo e eu posso estar errado, entendeu? Eu acho que a ideia de messianismo reforça a gente não precisa concordar. Outra ideia errada que a gente às vezes tem, né? Que as pessoas precisam concordar, não precisa. Eu acho que reforça essa ideia talvez eu esteja errado, talvez seja a falta de conhecimento ainda meu sobre essa interpretação, né? Em relação, assim, você falou dessa questão da interpretação marxista e veio como intelectual, né? Um conceito de intelectual mais tradicional é a ideia do intelectual que a gente tem normalmente de alguém que estudou muito, se aprofundou, né? Mas, no caso do conceito de intelectual orgânico de Gramsci, é um conceito que eu sempre admirei bastante, acho que, se é esse que você está usando, acho que você está num caminho muito legal, né? Porque, na verdade, quando ele fala assim, que nós todos somos intelectuais, mas que alguns têm esse papel de intelectuais, eu interpreto como ele está dizendo que mesmo a pessoa que não tenha muito conhecimento, que não é o caso do conselheiro, que sabia latim, que tinha uma certa instrução, né? Tinha sido rábula, advogado de pobres, então era alguém, ensinou, foi professor, né? Então, que não é o caso de conselheiro, mas mesmo pessoas mais, digamos assim, um pastor da Universal, é alguém que arregimenta pessoas, que ideologicamente é um intelectual, né? De uma certa forma, nesse sentido gramsciano. É um intelectual que organiza para certa ideologia, para certa forma de pensamento, né? Ou contra-hegemônico, ou hegemônico, nesse caso, hegemônico, né? Mas eu acho que o Antônio Conselheiro era um intelectual orgânico, né? Eu gosto desse conceito de intelectual orgânico no sentido de
alguém que organiza a cultura, alguém que está ligado a um certo grupo, mas não sei se, para mim, essa ideia de classe ainda é meio dificultosa, sabe? Isso porque, para mim, na vida prática, eu vejo que a formação de certas elites é algo também fundamental, mesmo dentro das próprias classes, né? Então, eu não sei se a gente pode ver Antônio Conselheiro como um intelectual da classe trabalhadora da época, não, né? Sei nem se da classe camponesa da época, mas é um intelectual orgânico, alguém que organiza a cultura, que também não é talvez um marxista mais ortodoxo, mesmo usando Gramsci, diria que ele é um cara hegemônico, porque se você for ver, Gramsci ele identifica, né, o papel da igreja, da ideologia religiosa, como hegemônica, né? Como, inclusive, feudal, né? Como feudal, como resquício de uma ideologia passada, né? Então é isso. Eu também não conheço profundamente essas coisas não, viu, Letícia? Mas a gente vai aprendendo juntos. Então, acho que é isso que eu acho. Eu acho que é isso que eu acho. E agora, professor, obrigada pela resposta. Nós vamos para a última pergunta. Ops! Tínhamos uma mãozinha levantada, mas que abaixou. Acredito que o rapaz tenha levantado a mão sem querer. Se não foi sem querer, por favor, manifeste-se. Na verdade, eu acho que ele caiu. Eu acho que ele caiu, porque não estou encontrando mais na lista. Acho que é isso. Então, professor, nós tínhamos mais uma pergunta, mas o rapaz queria responder, desconectou. Se ele reaparecer aqui nos últimos minutos, eu coloco ele para falar. Mas, se não, gostaria de saber se o senhor gostaria de fazer um apanhado final da sua fala, para poder fechar a questão da palestra e do debate. Então, Tainara, não. Levantou ali? Ah, não, saiu. Saiu. Então, Tainara, não, eu queria só agradecer mesmo a vocês pela oportunidade, novamente, de poder dialogar com vocês, agradecer as pessoas que perguntaram, Alberto, Letícia, a você mesmo, teve mais alguém? Eu acho que vocês três, né? Nós três. Que deu a oportunidade, a possibilidade de fazer perguntas que foram tão interessantes, que deu a possibilidade também de eu refletir, de avançar na reflexão aqui junto com vocês. Professor, em nome do LAPEC, eu quero agradecer muito a sua participação. De verdade, assim, eu estava muito tempo afastada do laboratório e foi um gás, assim, para mim, chegar novamente com uma palestra tão boa, tão enriquecida, sobre um tema que eu não domino e que, inclusive, eu tinha algumas dúvidas, mas é isso, né? A gente tem o nosso tema de pesquisa, a gente fica focado e, às vezes, a gente nem vai para estudar outros temas. Então, eu gostei muito, parabéns, assim, eu achei seu trabalho muito rico, né, com muitas fontes, uma riqueza de fonte muito boa, um debate muito bom. Me surpreende o fato de você fazer a palestra, fazer a pesquisa de forma concomitante ao seu trabalho principal, né, esse não ser o seu trabalho de doutorado, de mestrado, porque realmente é um trabalho muito bom. Inclusive, eu gostaria de deixar aqui o convite novamente, se o senhor quiser ministrar algum curso sobre isso, mandar a proposta lá para o nosso e-mail. Maria, pode colocar o nosso e-mail aí no chat, por favor? Porque eu tenho certeza que o professor da Assunção teria interesse de ver e, se possível, né, encaixar aí na agenda do LAPET, né? A nossa agenda é bastante corrida, fechada, mas acho que dá para tentar fazer alguma coisa legal com isso. E eu gostei muito, acho que a sua palestra foi muito rica. Muito obrigada a todos que estiveram presentes, a todos que fizeram perguntas. Eu achei muito interessante, porque a Letícia colocou um ponto, o senhor colocou outro, e a gente consegue ir enriquecendo isso, mas, sobretudo, acho que a historiografia ela é muito construída sobre pontos de vista diferentes, né, mas que agregam
ao nosso conhecimento. Então, foi muito interessante ver o debate de vocês sobre isso, né, as colocações sobre isso. Com certeza saio daqui muito enriquecida. Então, em nome do LAPET, professor, muito obrigada, as portas estão abertas para você em outro momento. A Maria Eduarda está parabenizando, a Letícia aqui está parabenizando no chat, Demétrio está parabenizando. Então, obrigada, pessoal. Confiram o chat de vocês para ver se vocês já receberam, o e-mail de vocês, quer dizer, para ver se vocês já receberam o certificado. Quem não recebeu, esse é o último momento para para preencher a lista de presença. Muito obrigada, professor. No caso, eu não preciso fazer como é? Colocar não, na preencher. lista, né? Não, o senhor não precisa preencher, porque o senhor ganha o certificado de palestrante ao fim do mês. Tá bom? Tá bom. Eu cheguei a fazer a inscrição, não sabia. Fiz a inscrição se precisava, mas tá bom. Então, muito obrigada a todos. Entrem no nosso Instagram, no nosso Facebook. Essa palestra será disponibilizada no nosso canal do YouTube. Então, assim que for disponibilizada, a gente vai postar lá no Instagram. E aí o senhor pode compartilhar com quem você quiser, tá bom? Muito obrigada a todos. E nos vemos até no próximo evento do LAPET. Até. Até. Abraço. Oi.